A paz do Senhor Jesus esteja convosco. A Bíblia diz que depois que Enoque subiu aos céus, o mundo caiu em muita corrupção, se transformando num verdadeiro caos por causa da espécie humana. O futuro da humanidade estava nas mãos de uma única pessoa, Noé. Nesse vídeo, nós vamos conhecer sua história, que está no Velho Testamento, no livro do Gênesis. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos e orações. Os homens e mulheres começaram a se multiplicar sobre a terra. Deus estipulou que os seres humanos não viveriam para sempre e que eles eram mortais, e ainda havia os gigantes. E com o passar do tempo, essas pessoas começaram a fazer muitas coisas erradas. Deus ficou muito triste com o que as pessoas faziam na terra. Ele decidiu varrer toda a raça humana. Mas o Senhor gostava muito de Noé, que era um homem reto e justo e sempre temia a Deus. Ele era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem que sempre obedecia a Deus. Depois de ver tanta violência e tanta gente fazendo coisa errada, Deus decidiu salvar Noé e sua família. Então Deus disse para ele para construir uma arca, um enorme barco todo de madeira, e pediu para fazer muitas divisões por dentro da embarcação e que tapasse todos os buracos com piche. As medidas eram 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o que nas medidas atuais daria o equivalente a 140 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Era para fazer uma cobertura no topo e deixar um espaço de meio metro entre os lados. Por dentro da embarcação, era para fazer 3 andares e era para pôr uma porta num dos lados, que ia mandar um dilúvio para cobrir toda a terra e ia destruir tudo que tem vida. E pediu para que entrassem Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e também para que levasse na arca um par de macho e fêmea de toda espécie de aves e toda espécie de animais. E também era para separar todo tipo de comida, tanto para a alimentação de Noé e sua família quanto dos bichos. E assim ele fez conforme Deus havia dito. Depois que a embarcação ficou pronta, o Senhor ordenou para que Noé entrasse na arca com toda a família. E Deus disse para que levasse com ele na barca 7 casais de cada espécie de animais. E disse que em 7 dias faria chover 40 dias e 40 noites. Noé tinha a idade de 600 anos quando começou o dilúvio. Então, a família inteira, incluindo as noras, entraram, e os animais do jeito que Deus havia ordenado. Quando todos entraram, o Senhor fechou as portas da arca, e a grande chuva começou, que durou 40 dias e 40 noites. Conforme a chuva ia cobrindo a terra, a arca começou a boiar, e a chuva cobriu todas as montanhas da terra. E conforme Deus havia dito, morreu todos os seres vivos que estavam fora da arca. Depois que a chuva acabou, ainda demorou 150 dias para começar a baixar o nível, que foi pouco a pouco descendo. Com o nível baixando cada vez mais, a arca parou no monte Ararat. Passado alguns tempos após o dilúvio, Noé abriu a porta que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou voando para lá e para cá, esperando as águas baixarem. Depois ele soltou uma pomba, mas ela não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava cheia de água. Uma semana depois, Noé soltou a pomba novamente, e ela demorou bastante, e voltou só de tarde trazendo no bico um ramo de oliveira verde. Então ele percebeu que a água havia baixado o suficiente. Passado mais uma semana, soltou novamente a pomba, e ela não retornou. E só depois de um bom tempo é que Noé viu que a terra estava bem seca, o suficiente para caminhar firme. E então Deus disse para ele para que saísse da arca com sua mulher, seus filhos e suas noras, e todos os animais que estavam com ele. Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, e pegou aves e animais puros de cada espécie e os ofereceu como sacrifício. Ao atear fogo nos animais mortos, o cheiro suave subiu e agradou Deus, que prometeu não mais amaldiçoar a terra por causa do homem, e que não tornaria mais a ferir todo vivente como ele tinha feito. Enquanto a terra durar, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei abundantemente a terra. Noé voltou ao seu ofício de agricultor
e viveu mais 350 anos, ou seja, ele faleceu com 950 anos. Espero que tenham gostado da história de Noé. Então peço para que deem um like e compartilhem, pois isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. E sempre traremos novas histórias bíblicas como essa. Até logo e fiquem com Deus!